um abençoado sábado, que possamos aproveitar dessa oportunidade, que o Espírito de Deus nos conduza, nos ilumine para permanecermos como mulheres da aurora, vigilantes. Um abençoado encontro. Muito obrigada, irmã Consolação, por essa acolhida no início do nosso encontro. E agora eu quero apresentar para vocês quem é o nosso palestrante, né? Quem que vai falar conosco neste dia. Professor Luiz Mauro Sammartino, eu vou só colocar para vocês aqui algo sobre o currículo dele, depois também ele pode estar falando algo mais. Então, é um prazer poder apresentar o professor Luiz Mauro Sammartino, um destacado professor, pesquisador e autor na área de comunicação e ciência. O professor Luiz Mauro é graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero. Além disso, possui mestrado e doutorado em ciências sociais pela PUC, São Paulo, e em sua formação acadêmica se especializou mais recentemente na psicologia junguiana, o que traz um olhar profundo e multidisciplinar para suas pesquisas e ensino. No campo acadêmico, o professor Luiz Mauro tem uma carreira extensa, com experiência internacional na Inglaterra no período de 2008 a 2009. É professor em diversas instituições de ensino superior, como a Faculdade Casper Líbero, Faculdade Paulus, Fundação Escola e Comércio Álvares Penteado. Além disso, atuou como professor visitante no programa de pós-graduação da Universidade, pós-graduação em Comunicação da Universidade de Minas Gerais. Professor Luiz Mauro também tem contribuído com a formação de novos profissionais na área de comunicação e psicologia, em programas de pós-graduação Lato Sensu da PUC-RS, na Digicorpus da USP e no CEPAC das Paulinas, além de sua atuação na Casa do Saber. Sua produção científica é igualmente notável. Foi coordenador do GT de Epistemologia da Comunicação da Compós em 2 períodos, 2015, 2016, 2022 a 23. Além disso, é membro do corpo de parecerista de importantes revistas científicas, como Galaxy, da PUC, de São Paulo, Comunicação, Mídia e Consumo, da ESPM. Em sua trajetória acadêmica, o professor Luiz Mauro desempenhou um papel muito importante como editor de revistas científicas. Foi editor da revista Líbero entre 2012 e 2015, também entre 2018 e 2022, e editor da revista Comunicare entre 22 e 23. É autor de diversos livros que se tornaram referência na área da comunicação, mídia e ética. Entre suas obras, destaco Sem Tempo para Nada, Política, Cultura Pop e Entretenimento, 10 lições sobre Goffman, Ética, Mídia e Comunicação, Métodos de Pesquisa em Comunicação, Teoria das Mídias, Mídia, Religião e Sociedade, The Mediatization of Religion, Teoria da Comunicação, Comunicação e Identidade. Estes livros são reflexo do profundo conhecimento e constante busca pelo entendimento, interações entre comunicação, ética, sociedade, o ser humano e o indivíduo. E também, durante meus estudos em comunicação, em diversos momentos, os textos do professor Luiz Mauro foram referência. E o ano passado, nós prestigiamos suas colocações no Congresso Nacional de Comunicação, promovido pela CRB. Bom, em resumo, o professor Luiz Mauro tem se destacado em seu compromisso com a educação, com a pesquisa, sempre com um olhar crítico e inovador, que contribui para o avanço no campo da comunicação e para a formação profissional mais consciente e éticos. E outras informações sobre o professor, ele mesmo poderá nos dar durante a sua fala. Agora, é com grande prazer que passo a palavra ao professor Luiz Mauro Sammartino
para a nossa palestra sobre comunicação e ética, ética na comunicação. Bem-vindo, professor Luiz Mauro, aqui entre nós. Nós estamos com 31, 32 janelas, mas nós temos comunidades que estão nos assistindo. Então, grupos de irmãs que se reúnem nas suas comunidades. Então, o número de nossos participantes é bem maior. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia para todas as irmãs que estão aí. Bom dia para o Alex, que eu entendi que é o outro rapaz que nós temos aqui. Queria começar agradecendo de verdade esse convite, e é um agradecimento que não é aquele agradecimento protocolar de início de palestra, é um agradecimento de verdade, porque é um convite que eu recebi, acho que há quase um ano, e me deixou muito feliz pela oportunidade de conhecer vocês, as irmãs de São José. Acho que nunca tinha conhecido vocês assim mais proximamente, já tinha ouvido falar, mas nunca tínhamos trabalhado juntos, e pela oportunidade de trabalhar com esse tema da comunicação e da ética. Queria agradecer a irmã Eliana pelo convite e pelas várias trocas de mensagens até nós chegarmos aqui no Zoom e nessa plataforma, e agradecer a leitura generosa desse currículo, agradecer de verdade a simpatia e a generosidade nesse currículo. Você falou se eu podia acrescentar algo a mais. Tem uma coisa que os currículos acadêmicos não colocam, algumas. Além dessa atividade, eu sou o marido da Ana, eu sou o pai do Lucas, que está treinando nesse momento, já é um rapaz de 13 anos, e o que os currículos nunca colocam: eu faço um bolo de fubá muito bom com uma receita que eu aprendi da minha avó. Isso eu já tentei colocar no currículo, os currículos não aceitam, mas eu diria que assim é uma das coisas que, se eu tenho uma satisfação de fazer, é esse bolo de fubá. No final, posso até compartilhar a receita. Receitas daquelas de vó, para a gente se sentir motivado a começar o dia com um bolinho de fubá e um café às 6h30, 7h30 da manhã. Quanto mais friozinho na madrugada, melhor cai esse bolo. Mas eu queria começar recordando bem rapidamente algo que foi falado agora há poucos instantes, quando foi feita a apresentação aqui da Irmã Consolação, quando ela fala que estamos numa época em que as comunicações elas são muito rápidas e muito amplas. De fato, seria quase redundante, né? Quase uma repetição, a gente falar que estamos aqui graças a uma tecnologia que há 15 anos, 20 anos não existiria. Então, todas e todos nós estamos surpresos a cada dia com as inovações da tecnologia. E a cada dia nós nos sentimos talvez um pouco mais preocupados com o que nós vamos fazer com a tecnologia, e algo muito mais importante: o que é que a tecnologia está fazendo conosco. Então, pensar as questões da ética, e é esse o motivo aqui desse nosso encontro agora na manhã de sábado, é talvez pensar que a dimensão tecnológica ela é fundamental. Graças a ela estamos aqui todas reunidas, todos reunidos. Se não fosse essa tecnologia, não conheceria vocês. Mas, ao mesmo tempo, é importante, desde saída, se nós queremos pensar numa comunicação ética, precisamos lembrar que do outro lado da tela existe um ser humano. Talvez esse seja o ponto de partida para a gente lembrar que do outro lado da tela existe uma pessoa na sua integralidade. Existe uma pessoa que, assim como cada um de nós, é capaz de amar, é capaz de ter os atos mais sublimes, é capaz de compreender, é capaz de entender e interagir. Mas também, como todas e todos nós, são pessoas que têm suas sombras, que têm os seus conflitos não resolvidos, que têm os seus machucados. E, portanto, é uma pessoa absolutamente normal, mas é uma pessoa. Ter em mente que do outro lado da tela existe uma pessoa é um primeiro passo para a gente lembrar da nossa responsabilidade ética em relação a essa outra pessoa. Quando nós compartilhamos um conteúdo, quando nós propagamos uma notícia, quando nós falamos algo para alguém por meio da tela,
muitas vezes a gente, na velocidade das telas, muitas vezes a gente se esquece que do outro lado alguém vai ler aquilo, alguém vai ver, alguém vai se encantar ou vai se entristecer. E, portanto, é desse outro lado da tela que está a nossa responsabilidade ética e até a nossa responsabilidade humana, que não se separa da responsabilidade ética em relação àquela outra pessoa. Um mundo conectado talvez devesse ser um mundo em que nós tivéssemos o máximo de responsabilidade uns com os outros, umas com as outras. E, no entanto, a gente sabe que não é isso que acontece. Tá? Por isso, falar sobre ética na comunicação dentro do ambiente das mídias digitais é olhar para uma realidade que poderia ser linda, pode ser bonita, e que tem, para chegar a ser linda, para chegar a ser bonita, precisa ser encarada com seriedade, com crítica, com verdade e com a disposição de fazer até mesmo uma crítica das noções de verdade. Tá? Então, começar a falar de ética na comunicação no mundo tecnológico significa pensar nos desafios que nós temos para construir uma relação melhor com a outra pessoa. Aquela pessoa que está do outro lado da tela e nem sempre a gente consegue lembrar que ela está do outro lado da tela. Às vezes a gente aperta o enviar e acha que o trabalho ou que a nossa responsabilidade acabou. Na verdade, ela está só começando, porque quando nós enviamos a mensagem é que nós atingimos a outra pessoa. Mas eu não queria começar de uma maneira tão formal, tão teórica. Eu queria começar contando para vocês um caso que aconteceu comigo há um tempinho atrás, num ônibus aqui em São Paulo. Eu estava indo para uma faculdade, né, para dar aula, estava indo de ônibus, e era bem de manhã ainda. E no ônibus, né, o pessoal hoje em dia usa muito celular. Quando eu era mais jovem e o celular era novo, vocês vão lembrar que era até um pouco deselegante usar celular no ônibus. Alguém que pegasse o telefone para falar, a gente olhava meio assim. Aqui entre nós soava até um pouco snob a pessoa pegar o celular. Hoje em dia já todo mundo usa, tal. E era mais um dia normal, o pessoal mexendo no celular. E até que, de repente, no ônibus eu comecei a ouvir uma senhora falando em voz alta. E aí, claro, no ônibus, quando alguém fala em voz alta, a gente, né, nesse medo que a gente tem nas grandes cidades, a gente já olha e fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? E eu percebi que não era nada, nenhuma ameaça grave, mas era uma senhora dando bronca no filho. E ela estava dando bronca por áudio do WhatsApp. E ela começou, ela estava brava, era uma mãe estava brava, dando bronca no filho, e a gente não ouvia o que o filho respondia, porque ela mandava o áudio e escutava a resposta com o telefone aqui na orelha. Mas pelo que ela falava, a gente percebeu que a situação estava bem séria. A gente descobriu, primeira coisa, que ela era a mãe do Davi. Como é que eu sei que ela era a mãe do Davi? Porque ela ficava dando bronca. Davi, Davi, respeite sua mãe. Davi, eu sou sua mãe, não minta para mim. Eu sei que você está mentindo para mim, Davi. Aí ficava um minutinho, se vê que o Davi estava respondendo, tentando remediar, aí ela punha no ouvido, a gente não escutava a resposta. Devo dizer para vocês que eu quase perguntei para ela, mas o que o Davi está falando? Põe no viva voz para todo mundo ouvir. Aí ela ouvia e respondia, Davi, você está mentindo para mim. Você está mentindo para mim. Você não me engana. Eu te falei que você não tem que sair mais com esse tal de Nelson, porque esse Nelson é mau caráter. Aprendemos que o Nelson é mau caráter. E ela continuava. Eu te falei que não é para sair com o Nelson, eu sei que você saiu. Silêncio. Ela colocou de volta, você vê que o Davi estava tentando explicar, inventar alguma história, e aí ela conclui, Davi, não minta para mim. Eu sei que você não estava na casa do seu pai. Eu sei que você não estava, porque me mandaram uma foto sua passeando com o Nelson. Aí, o ônibus inteiro ficou em silêncio esperando, como se fosse um fim de novela. Aí ela ouviu alguma coisa, me mandaram a foto. Agora ninguém mais está livre, não. Qualquer coisa que anda fora da linha, as pessoas fotografam e mandam. A tua tia me mandou a foto de você com o Nelson. E aí ela só fez assim com ele, ouviu alguma resposta? Não precisa falar mais nada. Quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Naquela hora,
eu tive vontade de ir para casa junto com elas para saber o fim da história, para ver o que ela ia falar para o Davi. Porque aqui entre nós, o Davi, pelo visto, ia terminar aquele dia com a orelha bem grande. Isso me chamou a atenção, que eu estava indo justamente dar uma aula sobre as mudanças que a tecnologia vem fazendo na comunicação. Todas e todos nós aqui já tomamos bronca de mãe, mas nunca tomamos bronca de mãe via celular, em público, para o ônibus inteiro ficar sabendo. E vocês sabem que eu preciso contar para vocês, à medida que ela ia conversando, lá dando a bronca no Davi, o ônibus meio que se separou em 2 times. O time que apoiava a mãe, então quando a mãe falava alguma coisa, o pessoal fazia, isso aí tem que dar bronca mesmo, e o time que apoiava o Davi, que é a cobradora olhou para a gente e falou, poxa, mas o Davi, será que é tão rebelde? A gente, deve ser, né? Porque ó, tá tomando bronca. Dali a pouco o ônibus estava quase polarizado, time mamãe e time Davi. E as pessoas se olhando assim para tentar entender o que é que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Nós estávamos vendo, para além da questão, foi engraçado, quer dizer, não para o Davi, coitado do Davi, mas para quem estava vendo de fora foi engraçado. Mas o que mostra isso? Que hoje as divisões que a gente tinha entre vida privada, vida particular e vida pública estão em plena transformação. Aquilo que era um comportamento que muitas vezes a gente tinha em casa com a nossa família, agora todo mundo vê. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa conversa, se eu entendi direito, a tia do Davi, vendo que ele estava com o Nelson, esse amigo aí que, pelo que eu entendi, não é lá uma boa amizade, tirou a foto e mandou para a irmã, né, para a mãe do Davi. Olha só, hoje a ideia de imagem pública, de imagem pessoal e até mesmo da nossa preservação da intimidade se transformou completamente. Alguém te vê na rua fazendo alguma coisa que não sei se é errado, mas enfim, né? Fazendo alguma coisa, a pessoa já tira a sua foto, manda para alguém e de repente, quando você menos espera, aquilo que era para ser um segredo, todo mundo fica sabendo. Os jovens chamam isso de exposição ou expor em inglês, que é a língua das redes sociais, eles chamam de exposed. Então, quando nós pensamos numa comunicação ética, nós precisamos observar que essa tecnologia mudou a maneira como nós nos relacionamos. Mudou até aquilo que seria mais íntimo, mais trivial. Uma mãe dando bronca num filho. De repente, isso já ganha uma outra proporção. E pensar que tem um outro humano do lado da tela, do lado de lá da tela, nos ajuda a recordar que esse humano tem sentimentos. Quem será esse Davi? Como será que ele ficou sabendo que o ônibus inteiro estava escutando a bronca que ele tomou? Como será? E também, vamos olhar o lado da mãe. Quantas vezes será que ela já não tinha falado para o Davi não andar em más companhias para ela ter que dar uma bronca em voz alta no ônibus? Então, pensar as dimensões éticas da comunicação significa pensar como que as grandes questões se movimentam aí nessas micro situações, porque é nessas pequenas interações que as coisas bonitas acontecem, mas é aonde também os estragos acontecem. Quando nós, por exemplo, compartilhamos uma informação incorreta ou uma informação que a gente tem dúvida, mas em vez de ir checar, a gente já compartilha, nós estamos deixando de lado a lembrança de que do outro lado da tela alguém vai ler aquilo e pode tomar como verdade. Alguém pode ler aquilo e achar que sim, que nós acreditamos naquilo. Portanto, numa dimensão ética, já descendo um degrau de profundidade, todas e todos nós somos responsáveis por aquilo que nós compartilhamos e pelo efeito que o que nós compartilhamos vai provocar nos outros. Por quê? Porque num mundo totalmente conectado, a responsabilidade que temos por cada uma das conexões é imensa. E isso nos provoca a pensar que uma comunicação ética é, em primeiro lugar, uma comunicação responsável, uma comunicação que respeita o outro e que se preocupa, em primeiro lugar, com o efeito que a minha comunicação pode provocar na outra pessoa. Para fechar o exemplo,
no ônibus foi engraçado, foi legal, foi bacana. Mas certamente a gente teria vários outros exemplos negativos. Para a gente aprofundar um pouco mais, talvez seja interessante voltar, agora que a gente já saiu do cotidiano, voltar um pouquinho para o campo das definições e pensar o seguinte: o que é que nós estamos chamando de comunicação e o que é que nós estamos chamando de ética? Por que voltar para essas definições? Porque quando nós falamos dessa relação da comunicação com a ética, muitas vezes a gente ouve tanto essas palavras que na hora que você precisa definir, você não lembra como que é, do que é exatamente que nós estamos falando. Então, o primeiro ponto, começar definindo comunicação e em seguida definindo ética, sem a pretensão de dar definições fechadas, tá? É só uma definição para a gente trabalhar aqui na manhã de sábado. A palavra comunicação, ela tem uma raiz muito bonita. Ela vem lá do latim comunicare. E na raiz de comunicare está a palavra comum. Então, olha só, quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de tornar alguma coisa comum. E olha que interessante. Tornar comum significa compartilhar, espalhar, fazer com que aquilo que pertence a uma pessoa passe a pertencer a todas as pessoas. Então, quando nós compartilhamos, nós tornamos comum aquilo que era de uma pessoa só. A comunicação, ela tem essa capacidade de tornar as coisas comuns. Ela é o compartilhamento, ela é a multiplicação, ela pode ser até mesmo um ato de entrada dentro de uma comunidade. Porque olha só, a palavra comum, que está na raiz de comunicação, ela também está na raiz de comunidade. Então, quando nós falamos de comunicação, uma pergunta que a gente pode se fazer é o seguinte: a minha comunicação está criando uma comunidade? Ela está criando uma junção entre pessoas que terão algo em comum? Ou a minha comunicação serve para dividir? É uma comunicação que vai quebrar a comunidade, é uma comunicação que vai provocar as divisões, que vai provocar o desentendimento, que vai provocar desconfiança, porque, ao que tudo indica, a vocação da comunicação é criar a comunidade, é criar esse elemento em comum que nós temos como pessoas, e não só como pessoas. A comunicação também nos ajuda a criar essa comunidade com a natureza, criar a comunidade com os animais, lembrar o que nós temos em comum com tudo aquilo que tem vida. Criar o comum não é só com o humano, mas também com tudo aquilo que tem vida. Então a comunicação vem do comunicare, vem da palavra comum. Dessa palavra comum a gente vai para comunidade e para uma outra palavra, que essa é muito falada, muito conhecida na Igreja Católica, comunhão. A comunicação, a palavra comunicação, ela vai também no latim levar para a palavra communio, da onde vem a nossa palavra em português, comunhão. Então, quando nós, não vou entrar no sentido religioso por incapacidade minha de discutir qualquer questão teológica, mas quando nós estamos junto com outras pessoas, numa força, numa intensidade dessa comunidade, nós estamos em comunhão com essas pessoas. Por isso, a comunicação tem esse potencial maravilhoso para criar comunidade, para criar o comum, para criar a comunhão. Ah, como é que você sabe disso? Todos nós, todas nós aqui sabemos disso. Quando nós temos uma boa conversa, e todo mundo aqui já teve e tem aquela boa conversa que às vezes você precisa falar com outra pessoa, você precisa colocar para fora e a pessoa te escuta. Naquele momento, você entra em comunhão com essa pessoa. Não é toda conversa que é assim, tá? Não é toda conversa que é assim. A maioria das nossas conversas no cotidiano, elas não são passadas por essa dimensão ética de pensar na comunhão com o outro. Muitas vezes, na pressa do cotidiano, a gente nem percebe
que a outra pessoa que está na nossa frente é uma outra pessoa. Na velocidade do cotidiano, muitas vezes nós nos tratamos como meras funções, às vezes meros objetos, e esquecemos que do outro lado da conversa tem uma pessoa. Mas, nos bons e raros momentos em que a gente consegue conversar, a gente sente uma ligação diferente. É quase inexplicável. Mas já teve conversas na sua vida que são quase envolvidas num certo mistério. Você fala, nossa, conversei com minha amiga, conversei com a irmã fulana, conversei com a irmã fulana, com ela deu uma liga, um negócio que é inexplicável. Isso é a comunicação. É curioso pensar que no centro da comunicação reside um mistério, que é o mistério da outra pessoa. Então, quando a gente consegue criar algo em comum, nós encontramos uma coisa maravilhosa, que é o mistério do outro, que é a alegria de encontrar esse outro. Então vocês notam que a comunicação ela tem um potencial maravilhoso. Mas, evidentemente, como tudo que é humano, tem também suas sombras. E essa mesma comunicação que tem o poder de criar a comunidade, tem o poder também de fechar as comunidades em si mesmas e esquecer que uma comunidade só existe junto com as outras. E, portanto, se nós temos algo em comum, outras pessoas terão algo em comum entre elas e nós podemos criar pontes. Nas mídias digitais, não é exatamente isso que acontece. Ao contrário, nós vemos que muitas vezes nas mídias digitais, nas redes sociais, a comunidade que deveria ser um ponto de contato, ela se fecha nas chamadas bolhas, aonde só se propaga uma e a mesma verdade, ou melhor, aonde só se propaga uma e a mesma ideia que é transformada em verdade. E essa verdade não é nem a verdade teológica, nem a verdade filosófica, é apenas a verdade daquele próprio grupo que vai se destacar e vai se estimular para conter e para contemplar essa própria e única verdade. Detalhe, quando isso acontece, em geral, esse grupo deixa de ser uma comunidade, ele vira uma dessas bolhas, aonde não se cultiva o comum, mas se cultiva o ódio. E, para espalhar esse ódio, cria-se a mentira, cria-se a notícia falsa, cria-se o boato maldoso, cria-se a difamação da outra pessoa, e aí a tecnologia, que poderia e deveria ser nossa aliada, ela se transforma num instrumento para você criar notícias falsas com cara de verdadeira, criar imagens falsas com todas as características da verdadeira. E por isso que nesse cenário, se nós queremos criar a comunicação, nós precisamos lembrar da responsabilidade quase infinita que nós temos a cada mensagem enviada. Por quê? Se a comunicação tem o poder de criar a comunhão, ela também tem o poder de isolar. O seu paradoxo quase perfeito, ela tem o poder de juntar e ela tem o poder de isolar. Para que nós possamos pensar em qual comunicação vai ser a melhor, nós precisamos trazer a dimensão ética para essa comunicação. E aí a gente pode lembrar uma coisa bonita também. Eu defini comunicação vindo lá do latim do comunicare. Ética, vocês sabem? Se não sabem, também não tem obrigação de saber. O mundo tem muitas belezas sem que a gente se sinta tão obrigada a tanta coisa. Vem lá do grego, lá da filosofia grega, da palavra ethos. E ethos tem uma dimensão dupla. A palavra ethos, ela está ligada ao modo como nós nos comportamos e também ao modo como nós habitamos. A palavra ethos, na sua origem grega, ela não tinha esse sentido de ética exatamente bonitinho como nós temos hoje. Mas o ethos estava ligado à ideia do costume e à ideia do habitar. Você fala, nossa, mas está longe, né? Foi lá longe, ética como habitar e costume. É que a palavra ethos em grego tinha esses dois significados, habitar e costume. Aí você fala, pera, não tem muito a ver uma coisa com a outra. Olha só, se eu não me lembro agora, me perdoem,
Qual foi a irmã que falou que se não tiver vento e não tiver chovendo, não é vacaria? A irmã Adelide. Irmã Adelide falou que se não tiver vento, não tiver chovendo, se eu entendi direito, me corrija, por favor, não é a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eu poderia dizer que se não tiver poluição, chuva e tempo seco que nos obriga a tomar água, não é São Paulo. O lugar onde nós habitamos, seja Vacaria, São Paulo, Curitiba, onde está a Irmã Consolação, está em Curitiba, o lugar que nós habitamos age sobre nós, fazendo com que nós tenhamos determinados comportamentos. Quando a gente habita num lugar, a gente acaba criando as características do lugar. Não dá para viver em São Paulo e não ter algum problema respiratório no inverno. A gente já sabe, tempo seco, poluição, vai dar. Isso reage sobre nós. O habitar habita em nós. E olha só, se nós ampliarmos essa noção do habitar, não só para o lugar material onde nós moramos, mas pensar que nós também habitamos a cultura, nós também habitamos as nossas referências, nós também habitamos uma vida simbólica, o lugar que nós habitamos cria um pouco daquilo que nós somos. Assim como a nossa casa habita em nós, assim como a nossa cidade habita em nós, o lugar mental que nós habitamos também habita em nós. Aquilo que eu procuro nas redes sociais, aquilo que eu vou atrás nas redes sociais, não é só um conteúdo que eu vou consumir, mas nas redes sociais também está, de maneira simbólica, o lugar que eu vou habitar. E o lugar que eu vou habitar nas redes sociais também vai habitar dentro de mim. O lugar que eu vou procurar informações, esse meu habitat natural, também vai habitar dentro de mim. E por isso, quando nas redes sociais eu vivo em busca de informações para acabar com a imagem de alguém, eu busco informações de ódio, eu busco informações que eu acho que estão verdadeiras porque eu quero convencer todo mundo de que a verdade é minha, eu vou habitar esse lugar do ódio, da intolerância, eu vou habitar esse lugar da divisão, da separação, e a minha ética, porque lembra, ética, ethos, habitar, a minha ética, o meu eu, será habitado por essas imagens de ódio, será habitado por essas imagens de divisão, de intolerância, de perseguição. E por isso, o nosso ethos, o lugar que nós habitamos, molda o nosso caráter também. Não é só ele, mas ele molda o caráter também. Daí que você vê, os gregos estavam certos nessa. Ethos significa habitar e significa o nosso caráter. Porque o lugar que eu habito mentalmente é o lugar onde o meu caráter vai se formar. E, portanto, e aqui é até um desvio, quando a gente pensa em ética, nós precisamos pensar não apenas naquilo em termos de certo e errado, embora isso esteja dentro da ética, mas pensar quais são os critérios que eu estou usando para definir uma ação como ética, como certa e como errada. Quais são os critérios que eu estou utilizando para, de fato, conseguir formular ou criar uma comunicação ética com esse outro. Por quê? Do ponto de vista da comunicação, essa ética está ligada ao lugar que eu habito, a esse lugar imaginário, mental, que eu habito, que é onde nós vamos nos encontrar com o outro. Então, olha só, eu não posso, do ponto de vista da comunicação, a gente não pode, de antemão, estender um dedo de julgamento no olho do outro e falar: olha, a sua comunicação não é ética. Ó, vou aproximar o dedo da câmera para vocês verem como fica ameaçador. Ficou ameaçador. Não é por aí, mas é pensar o seguinte: a minha comunicação está me levando a habitar um lugar melhor? E aquilo que eu vou passar para outra pessoa vai ajudá-la a habitar um lugar melhor nessa metáfora que eu estou fazendo do habitar como um habitat mental?
Ou será que a comunicação que eu vou passar para o outro, a mensagem que eu vou digitar lá no meu celular, ela só vai estimular a outra pessoa a morar num lugar sombrio, num lugar escuro, num lugar cheio de ódio, de ressentimento? Então, quando nós pensamos na ética da comunicação, nós pensamos também, e talvez com muita força, nessa responsabilidade de criar a comunhão e mexer com o caráter de outra pessoa. Quando nós comunicamos, nós somos um caráter, um indivíduo, mexendo com os outros indivíduos. A irmã Eliana, na generosa apresentação que fez do meu trabalho, mencionou esse trabalho que eu tenho como terapeuta dentro, né, da psicoterapia, da psicanálise junguiana. Os nomes variam muito, mas enfim. E uma das coisas que a gente aprende com o próprio Jung, um dos principais pensadores da psicoterapia no século XX, é que no momento da terapia nós estamos apenas diante de outra pessoa. Não estamos lá para julgar, não estamos lá para dizer o que fazer, mas estamos lá. E estamos lá para ouvir, para que a pessoa se sinta ouvida, para que a pessoa se sinta acolhida, para que a pessoa se sinta desafiada, porque, ao contrário de alguns recursos eletrônicos, a gente não valida a pessoa o tempo todo, não é isso, não é essa a proposta, mas é estar de outro ser humano. E, se posso compartilhar com vocês, é a mesma situação de estar diante de uma sala de aula, estar lá compartilhando algo com o ser humano, com outros seres humanos, com outras pessoas que estão lá buscando uma comunicação que seja uma comunicação ética, uma comunicação de respeito, uma comunicação que tenha responsabilidade. E olha só, já encaminhando aqui para o final, respeitando o cronograma que a irmã Eliana me passou, uma comunicação ética, ela pode ser pensada, a gente pode olhar para a comunicação ética a partir de 3 palavras que começam com a letra R. Quando eu me comunico com o outro, eu espero, né, uma relação de comunhão, de comunicação, de comunidade. Essa comunicação, ela implica, em primeiro lugar, um respeito pela outra pessoa. Quando eu não considero o outro digno da minha comunicação, eu não tenho respeito pelo outro. Quando eu acho que a outra pessoa não merece a minha atenção, eu estou deixando de lado o respeito que eu tenho pelo outro. E quando eu deixo de respeitar o outro, eu deixo de respeitar a mim. Quando eu roubo a condição humana de alguém, eu estou abrindo mão da minha própria condição humana. Então, o respeito ao outro é o primeiro ponto para uma comunicação ética. O segundo, também com a letra R, está ligada à resposta que eu vou dar para outra pessoa. Quando eu sou provocada ou eu sou provocado com alguma pergunta, e essa pergunta pode ser das mais complexas, até mesmo o como está você, tudo bem? Quando alguém me provoca com a pergunta, que tipo de resposta eu vou dar para essa pessoa? Eu vou dar uma resposta superior? Você não merece falar comigo? Ou eu vou dar uma resposta humana de igual? Tá tudo bem. Ou eu vou ignorar? Eu dou um exemplo. Irmã Helena, vou fechar daqui a pouquinho, só fechar esse exemplo. Eu dou um exemplo muito comum na vida universitária, que eu pergunto para as alunas e alunos das universidades: você cumprimenta a pessoa responsável pela limpeza? E aí muitas vezes o pessoal se surpreende. Eu falo, estamos numa faculdade de comunicação. Se você tratar a pessoa da limpeza como parte do carrinho, você não está se comunicando com ela. Você está deixando de dar uma resposta. Resposta que traria responsabilidade, o terceiro R. Respeito, resposta, responsabilidade. E no meio dessas 3 palavras estão 3 letrinhas, S, P e E. SP, que vem lá do latim, na raiz da palavra esperança. E olha que coisa, a gente pode fechar lembrando que a comunicação ética é a comunicação que compartilha a esperança, uma comunicação que ajuda numa esperança crítica, não numa esperança ingênua, mas naquela comunicação que nos traz uma empatia, a capacidade de sentir com o outro. E eu fiquei muito feliz
quando recebi esse convite, e deixo aqui um agradecimento, porque talvez a pessoa que mais tenha explorado filosoficamente a noção de empatia foi uma freira que vocês conhecem com o nome de Santa Teresa Benedita da Cruz, mas que na filosofia nós conhecemos com o nome de Edith Stein, e que num trabalho muito bonito chamado Sobre a Empatia, ela nos lembra disso, da possibilidade que a comunicação dá de sentir com o outro, um sentimento de pensar na esperança com o outro para um crescimento comum. Eu queria agradecer muito a oportunidade, estourei um pouquinho o horário, mil perdões, mas estou muito curioso para ouvir vocês, para a gente levar em frente esse diálogo dentro desse sentido de comunicação que a gente tem aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, professor Luiz Mauro, excelente. Muito, muito bom mesmo. Toda a sua fala ali, acho que estava todo mundo vidrado te ouvindo Sim. e não deu tempo nem do pessoal estar escrevendo ali no chat, né? Então a gente vai dar um minutinho e tem alguma pergunta para quem tem algum comentário para fazer para o professor Luiz Mauro, ou se preferir falar, né, que é melhor nesse processo de interação e comunicação, só levantar a mão que a gente dá a palavra, tá? Muitas Então, aí irmãs. um minutinho, a irmã Adelide também vai nos ajudar nesse momento de troca aqui, né, irmã Adelide? Então, Sim, sejam Helena. bem-vindas, irmãs, Alex, a fazer colocações. Aham. Mas assim, eu quero só iniciar falando o quanto é importante essa manhã, o quanto está sendo importante. Eu garanto, professor, se o senhor fosse até às 14 horas, nós não iríamos sair daqui, né? Está sendo assim muito bom e eu quero agradecer, né, esse momento. E eu quero só fazer um comentário. O senhor falou que o senhor pergunta para os seus alunos se eles cumprimentam o pessoal da limpeza. Quero lhe dizer, ontem, na quinta-feira, nós fizemos um café com um grupo de colaboradores que aniversariavam no mês de agosto. E lá tinha um senhor da manutenção e daí, quando eu falei, eu falo como sempre, que um hospital é uma engrenagem, que todos são importantes, que o menino da caldeira, da lavanderia, da manutenção, e fui nomeando, são importantes tanto quanto o médico, porque se o trabalho não é bem feito, não tem resultado no paciente. Ontem, um senhor que é advogado esteve no hospital e ele veio para me contar da alegria que o senhor da manutenção estava quando contava o que nós falamos nesse encontro. Então, são momentos que marcam a vida dos outros. Uma palavra pode marcar realmente, positivamente, ou pode fazer um efeito contrário. É muito Verdade. interessante. Obrigado. Sim, é verdade. Você falou uma coisa muito importante. A escolha das palavras é um ponto fundamental de uma comunicação ética, porque a gente sabe que uma palavra pode realmente mudar o dia de outra pessoa. E é interessante porque, olha só, às vezes a gente está falando e corre porque a vida é corrida, a gente às vezes fala algo sem pensar, que para quem falou, falou, acabou. Mas na mente da outra pessoa vai ficar vibrando durante a vida inteira, em alguns casos. Todas e todos nós lembramos de coisas que ouvimos na infância. Em geral, nem sempre são as coisas mais agradáveis. Parece que o que fica mais no nosso ouvido da mente para sempre são as coisas que ouvimos. Então, cada palavra que a gente fala pode ter uma consequência enorme na vida de outra pessoa. Tem toda razão. Uhum, uhum. A irmã Adelide, Professor, quem gostaria de falar ali? irmã Vilma. Tá, pode falar.
Enquanto o professor ali falava, vinha na minha mente ações concretas, atitude, partindo por mim, como a gente fala do humano, né? Quantas vezes, cada uma também pode pensar que está aqui, a gente escolhe o momento que vamos dar bom dia, como a intensidade desse bom dia. Por Uhum. diversas situações ou motivos, a gente não amanhece bem, a gente passa correndo, e a gente dá bom dia, a pessoa mal responde. E isso eu pessoalmente já vivi diversas vezes, tanto a mim mesmo, que eu estou fazendo a minha análise pessoal, como já encontrei com pessoas, estou falando do nosso público, irmãs, que às vezes fingem não ouvir o teu bom dia, ou pessoas na rua, é muito engraçado. Às vezes eu passo aqui no bosque, eu dou bom dia às pessoas olham e não respondem, no ônibus. Então são pequenos gestos, outro dia eu falei, né, no texto, um bom dia é um gesto de amor para com o outro. E às vezes nós estamos perdendo essa sensibilidade. Aí entra a questão do respeito, a questão da ética, entender que o outro que está passando do teu lado é merecedor de um bom dia. E isso é muito comum, muito comum. Eu pessoalmente estou refletindo muito sobre isso, tanto no público religioso, como na sociedade, que é uma via de duas mãos. E esses valores passam a penetrar também na nossa vida pessoal e Uhum. comunitária. Isso foi o que eu refleti um pouco, trazendo um pouco para a realidade cotidiana do dia a dia. Obrigada pela sua ah, conteúdo tão bem apresentado. Eu que agradeço, irmã Vilma. Sim, você tem toda a razão. Porque é nessas pequenas coisas que a gente coloca em prática tudo que a gente aprende de comunicação. Porque o conhecimento é uma coisa que a gente pratica, não alguma coisa que a gente tem. Então, se aquilo que a gente aprende não ajuda a gente a andar de ônibus e ir na padaria, então a gente aprendeu só para dizer que aprendeu. Eu queria pedir licença para contar uma situação. Você falou do bom dia no ônibus, sobre o poder transformador desses pequenos gestos. Outro dia, outro ônibus, não é o da mãe do Davi, fiquem tranquilos, aquela história acabou. Era uma segunda-feira de manhã, eu estava indo para o trabalho de novo, e eu entrei no ônibus. Segunda-feira de manhã, todo mundo sabe que é o Dia Mundial do Mau Humor, tá todo mundo lá bravo porque está indo trabalhar, tal. E eu tô acostumado, eu sou uma pessoa mais entusiasmada, mas enfim, tava todo mundo quieto, fico quieto no ônibus também. Uma segunda-feira, eu morava num bairro aqui de São Paulo, perto de um parque, né? E entrei e o motorista do ônibus estava rindo. E não é só um sorrisinho, não, ele estava rindo, estava achando alguma coisa muito engraçada. Eu fiquei desconfiado, falei, segunda de manhã, tá rindo assim, algo não tá certo. Olhei no ônibus, assim, aquela rapidez que você olha para ver onde vai sentar, se tem lugar para sentar, tava todo mundo rindo, assim, trocando sorrisos uns com os outros. Falei, gente, tem algo errado, entrei no ônibus errado, ou não é segunda-feira, perdi o dia. O que estava provocando isso? O cobrador era um rapaz bem novo ainda, novo na linha, e a atitude dele, tá? E em vez de, na hora que você ia passar a passagem lá, em vez dele simplesmente dar aquele bom dia, e a gente responder com bom dia, ó, bom dia, ele olhava para todo mundo, cada pessoa que ia passar na roleta do ônibus, ele, bom dia, e aí, só sucesso? Essa pequena atitude desconcertava quem ia passar, que estava esperando uma coisa seca, quadrada, ria, quem estava perto ria da reação dos outros, e quando a gente percebeu, numa segunda-feira de manhã estava todo mundo bem. Eu não resisti, a hora que eu fui passar, passei o meu cartão, ele virou, e aí, só sucesso? Eu falei, cada vez melhor. Ele, então bate aqui, batemos a mão. Foi a melhor manhã de segunda-feira que aquele ônibus já viu. Infelizmente o rapaz foi transferido da linha depois de 15 dias, acho que por excesso de alegria. Mas me chamou a atenção. Não precisa de muita coisa, foi a atitude dele. Ele mudou, mexeu com a vida lá de 40, 30 passageiros com um gesto. Um gesto. E não custou um centavo, não trouxe nenhuma despesa, nenhuma vantagem. Nós, seres humanos, não trabalhamos na base de despesas e vantagens.
né? Mas mudou tudo. Então você tem toda a razão. A força que às vezes um bom dia, um pouquinho mais preocupado com o outro tem de mudar essa situação. Nunca mais vi o rapaz, infelizmente. Bom dia. Pode falar. Bom Eu dia. aprendi muito, professor, a questão da comunicação, no sentido de que né, o que a gente espalha, o que a gente comunica, na última linha, deveria realmente favorecer a questão da comunidade, a questão da comunhão. E isso bate direto com o nosso carisma. Nós somos irmãs que temos como carisma, né, viver, criar a comunhão e a unidade. Então, é um grande desafio, justamente no sentido de, na hora da gente fazer o repasse do que eu comunico, me perguntar, essa atitude, ou essa comunicação, ou essa maneira de escrever tal coisa, no final da linha, vai criar comunhão? Tem como resultado a união, a comunhão, ou a compreensão entre as pessoas, ou vice-versa, né? Então, para mim, foi assim, um grande alerta nesse sentido, e a questão de usar o discernimento, fazer a escolha. O que é que eu comunico? O que eu comunico cria comunhão? É isso que eu quero? Então, eu agradeço muito, porque realmente isso vai ajudar no sentido de fazer as escolhas das mensagens, ou então até a maneira como eu escrevo um artigo, uma mensagem na comunicação. Muito obrigada. Eu que agradeço, irmã Rosália, e sim, essa responsabilidade é a nossa de todos os dias, tá? E compartilho isso a cada momento. Eu sou pai de um garoto de 13 anos, e no mundo de hoje, cada palavra que eu vou falar para ele, desde pequenininho, eu penso, né, como que isso vai mexer lá dentro, o que é que vai criar de vontades lá dentro, de comunhão lá dentro. Então, você tem toda a razão, essa responsabilidade de cada palavra. E uma coisa também, às vezes a gente não está no melhor dia. Então, saber se comunicar consigo também é importante. Olha, hoje eu sei que eu não estou no meu melhor dia, amanhã eu vou estar bem. Então, hoje eu vou até tentar ficar mais quieto, porque hoje eu sei que eu sou capaz de, sem querer, machucar alguém. Então, hoje eu vou ficar na minha, porque é importante também ter esse respeito por si, pelo próprio limite, nesse ponto que você falou de ficar atenta, né, essa atenção consigo mesmo. Muito obrigado pelo teu comentário. Irmã Consolação também quer falar? Eu quero agradecer profundamente esse momento, que eu acredito que vai trazer grandes vantagens para nós, nesse sentido da comunicação. Eu quero reforçar aquilo que a irmã Rosália colocou, porque a minha conversa também é nesse sentido, a minha participação, do cuidado e do respeito que nós temos que ter, além de sermos irmãs com carisma de unidade, de comunhão, nós somos mulheres que devemos crescer nesse sentido da comunicação, do respeito, sobretudo, nesse aspecto até, o que é que eu escrevo? Que impacto vai causar para a pessoa que está do outro lado? Eu tenho um costume assim, às vezes eu escrevo e digo assim, não, isso aqui não vai dar certo. Como é que a pessoa vai receber essa comunicação? Né? Então, isso é muito... Precisa uma fineza, uma delicadeza na comunicação, para não afetar o coração da outra pessoa e não ajudar a pessoa a criar mais, às vezes, raiva, ódio, ou transmitir algo que não é necessário. E outro aspecto são as imagens. Que imagem eu coloco para a pessoa? Nesse cuidado, porque isso, às vezes eu digo, não, eu coloco para a pessoa, eu não sei o que que a pessoa vai interpretar, não sei qual é a sensibilidade que a pessoa tem no dia, e não sei se ela não vai mandar para outras pessoas
E agora, a responsabilidade, eu penso que nós temos que tomar nas nossas mãos e realmente a gente fazer um bom discernimento quando a gente vai dirigir-se para alguém, ou através da palavra escrita, ou através também do áudio, que tem isso aqui também, o jeito, o meu modo de falar, o meu tom de voz, porque a outra pessoa está lá do outro lado. E as imagens também. Obrigada, obrigada por esse momento. Pode falar, professor. Não, eu, irmã Conceição mencionou a imagem. Nossa, sim, a comunicação ela tem todas essas dimensões, desde a dimensão do corpo, então o gesto, a postura mais incisiva ou mais distanciada, a voz, o tom de voz e, sobretudo, a imagem. Hoje, a gente tem uma potência de criação de imagens como nunca tivemos. E a gente precisa sempre lembrar, até pegando a palavra imagem, né, que a imagem gera a imaginação do outro. Então, quando eu mando uma imagem para alguém, eu estou atiçando a imaginação desse outro. A pessoa vai ver aquela imagem e ela, em geral, ela não vai parar e analisar, é verdadeira, é falsa. Não, não, não. Aquela imagem gera outras imagens na nossa cabeça. E é até um sintoma interessante, né, que a gente olha para os dias de hoje. As imagens, elas vêm muito de fora para dentro. E nós talvez estejamos perdendo um pouco o senso da imagem de dentro para fora, que é tão importante para a gente cultivar a imaginação, cultivar o sonho, cultivar a boa vontade com a outra pessoa. Então, sim, uma Conceição muito bem, Consolação, perdão, muito bem posto, né? A ideia de recordar essa força que a imagem tem no nosso cotidiano. Obrigado pelo comentário. A Regina Célia já está com o braço doído de tanto esperar para falar. Pode falar, então. Abre o microfone. Ah, meu Deus, eu achando que eu estava falando com ele aberto. Obrigada, Agora... professor. Muito rica a sua partilha, gostei demais. E eu queria compartilhar algo assim que quando você falava, eu ficava pensando aqui a arte que é a comunicação. A gente precisa realmente aprender muito com a comunicação. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu moro no Pará, numa região de reserva. Esse ano nós mudamos de missão, estamos numa outra região, né, no Tapajós, e quando a gente vai interagindo com as pessoas, a gente vai percebendo assim como cada povo tem uma forma de se comunicar. E muitas vezes eu digo, mas eu já disse isso, falei tal coisa, mas as pessoas não entenderam como eu disse, da forma que eu disse. E aí, o respeito que você dizia, né, na comunicação, a responsabilidade, e a minha responsabilidade, que como irmã de São José, que tenho como carisma a vivência da unidade e da comunhão, como aprender a me comunicar com esse povo que é diferente da cultura de onde eu vim. E como isso me coloca numa atitude de respeito, de perceber como eu posso me comunicar de forma que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Mas eu preciso aprender isso também observando e convivendo, porque senão eu corro o risco de dizer, poxa vida, mas que povo né, que demora para entender. Por que não entenderam quando eu disse isso? Eu falei 3 vezes e não entenderam. Mas será que eu me comuniquei realmente de uma forma que as pessoas podiam compreender? Porque essa cultura não é a minha. Então eu preciso entrar com respeito nesse lugar, né? Descalçando os pés, como em Gênesis, né? Em Êxodo, Mateus que... Ô, Jesus, Mateus, olha, eu estou trocando até os nomes. Moisés que tira sandálias porque está num solo sagrado, né? Então, o outro, como você dizia, o que está do outro lado da tela, a pessoa que está do outro lado, ele é uma pessoa, é digno de respeito. Então, como que isso na missão vai reverberando também, né? Então, é um cuidado que eu penso
que a comunicação deixa para a gente refletir muito. É uma arte, comunicar-se é uma arte, né? E é uma arte que exige respeito, porque do outro lado tem uma pessoa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, irmã Regina. Olha, é muito verdade. Engraçado, você tocou num ponto que eu vivo isso em outro ambiente, mas eu vivo isso todo dia. Na verdade, todos os anos. Por quê? Quando chegam os alunos novos nas faculdades, eles continuam tendo 18 anos. Eu é que vou envelhecendo, porque a turma tem sempre a mesma idade. Então, todos os anos, eu escuto de colegas uma velha reclamação. Essa juventude não quer saber de nada, essa juventude não quer estudar, não quer isso, não quer aquilo. No limite, às vezes, essa juventude não entende o que eu falo. E aí eu lembrei muito agora que você falou, eu já falei 3 vezes e eles não entenderam. Será que o problema são eles? Essa sua pergunta é fundamental. Para a gente poder se comunicar, e se comunicar bem, eu preciso saber quais são as referências da outra pessoa. O que ela gosta? O que ela acredita? O que ela faz? Ela gosta de futebol? Ela gosta de ficar em casa? Quais são os valores que essa pessoa tem? Quais são os problemas que ela tem? Porque uma coisa que a gente sabe estudando comunicação, se eu tentar impor a minha comunicação, é como se eu estivesse falando outra língua. Eu tenho que falar a língua das pessoas que estão me escutando. Eu não posso falar a minha língua naquela pretensão do alto, de falar, eu vou falar e todo mundo... Não. Se eu fizer isso, eu vou sair só orgulhoso e com o ego lá em cima, mas eu não vou ter comunicado nada. Então, essa preocupação que você tem é muito bonita de pensar. Eu estou agora numa comunidade nova no Alto Tapajós. Quem são essas pessoas? O que eles vivem? Quais são os problemas deles? Se eu chegar com os meus... Então, é isso aí. A comunicação é uma arte, você tem toda a razão, achei bonito até, e ela está muito ligado ao entendimento da cultura. Se eu quero falar com pessoas, eu tenho que falar para a cultura dessas pessoas. Tá? E vou contar uma gafe que eu cometi. Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre comunicação para irmãos paulinos. E tinha padres, seminaristas, e a certa altura, umas 3 ou 4 vezes, eu falei, não, porque a gente tem que se preocupar, vocês têm que se preocupar com os filhos que vocês vão ter, não sei o quê, tem que preocupar com as crianças, tem que preocupar com os filhos. Aí na terceira eu olhei e falei, tudo padre, né? Eles, professor, todos nós somos padres. Eu, então, mudo o exemplo, sobrinhos. Ainda consegui me sair um pouquinho bem. Eu estava acostumado a falar com outros públicos, eu não me toquei, falei, gente, aqui eles não vão se preocupar com o filho, vão se preocupar com os filhos espirituais, é outra coisa. Mas por quê? Porque eu demorei um tempinho para lembrar, gente, não é aqui. Então, é uma coisa tranquila, né? Mas é que pode ter muitos efeitos. Né? Numa situação mais séria, né? Mais complicada, poderia ter muitos efeitos. Obrigado pelo seu comentário, muito, muito próximo, muito pertinente. Vera, chegou a sua vez agora. Que bom, Pergunta e chegou. ele responde. Professora, a senhora disse coisas bem complexas de maneira muito simples, que deu para compreender muito bem. Muito obrigada, foi muito bom. E o senhor mencionou os 3 R's: respeito, resposta, responsabilidade. E no início o senhor falou que, ao enviar a mensagem, é que estamos começando o trabalho. E aí eu comecei a refletir no meu próprio trabalho na comunicação, que eu me preocupo com o trabalho em si, que nós dividimos as tarefas, se é um vídeo, se é um card, se é um artigo. Então, geralmente, a preocupação é preparar como é que vai chegar para as pessoas e enviar. Mas, às vezes, eu fico pensando, mas aí eu estou pensando, mas e como é que está a resposta, né? Que alguém está respondendo, do grupo tem alguém que olha, mas eu que enviei, né? Eu que escrevi. Como é que qual é a reação das pessoas a partir daquilo? Como é que eu estou atingindo as pessoas? Elas estão gostando, não estão? Foi bom, não foi? Então, isso me deu um grande questionamento interno. E está olhando também, né? Embora tenha outra pessoa que está lá respondendo as mensagens, será que é válido? Isso me mexeu bastante. Muito obrigado pela palestra, foi muito boa. O senhor é um excelente comunicador.
Muito obrigado, eu que agradeço. Essa preocupação ela é fundamental, irmã Vera, porque uma comunicação sem resposta ela fica ecoando no vazio. E a gente fica com aquela dúvida: será que o que eu estou fazendo vale a pena? Né? Será que o que eu estou fazendo está comunicando com até com a comunidade, né? Numa igreja, num grupo? Será que está voltando ou é apenas a minha voz que está ecoando e eu estou ouvindo minha voz de volta? Muito bem, obrigado. Desculpa, tá tão bom isso aí. Eliana, chegou sua vez. Agora eu vi que está com a mão erguida. A Delide tem acho que duas questões ali no chat. Se você quiser chamar primeiro essas, depois eu falo, tá bom? Dá Tá, eu uma... acho que perguntas mesmo, eu acho que tem só uma. Isso, tem uma pergunta. Isso, pode fazer, daí depois eu falo, tá bom? Tá, e depois eu vou ler as mensagens também. Mas agora Tá. nós temos a pergunta da Silvana Piazza. Como lidar com pessoas que não são capazes de guardar para si o que é confidencial e têm necessidade de falar para outros e muitas vezes distorcido? Irmã Silvana, obrigado pela questão. A resposta ela não é muito simpática, tá? Mas ela é necessária. Não fale para a pessoa. Às vezes a gente precisa também gerenciar a informação. Então, tem um lado, até para uma questão ética da comunicação, que nos recorda do lado estratégico da comunicação, sem o qual também nós seríamos ingênuos, tá? Então, é preciso pensar, quando nós vamos comunicar alguma coisa para alguém, é muito boa a tua questão, pensar o seguinte: o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Então, é importante também ter estratégia de comunicação, até em respeito às outras pessoas, porque nós não sabemos, de repente, o que alguém vai compartilhar e ela pode distorcer ou de maneira voluntária, porque ela tem outras intenções, ou até de maneira involuntária, porque não sabe bem do que está falando. Tá? Então, a resposta curta, como eu te falei, não é simpática, mas é assim: não compartilhe. Se você não sabe se a outra pessoa vai conseguir guardar a informação, guardar a confidencialidade, então é melhor você segurar a informação com uma pessoa em que você confia, você mesmo. Tá? Esse ponto de novo, ele não é bonito, não é simpático, mas é estratégico e a estratégia também faz parte da comunicação. E só para fechar, isso é um problema que nós temos que levar em consideração, porque às vezes você fala uma coisa, manda uma mensagem grande, a pessoa pega um pedacinho da mensagem, manda para os outros, e isso já distorce todo o sentido. Tá? E olha, irmã Silvana, não estou falando do alto, não, eu vivo esse problema todos os dias. Eu falo para os meus alunos, para as minhas turmas, eu falo: gente, olha, por favor, não gravem nenhum ponto da aula sem que eu esteja sabendo, porque às vezes em aula você tem que dar um exemplo do mal para estudá-lo. E se a pessoa grava só aquele exemplo e coloca numa internet, você já imagina, o professor fala de tal coisa? Não. Se não mostrar que eu falei para criticar, vai ficar ao contrário. Então, a gente hoje em dia tem que levar em conta todo esse jogo de xadrez da comunicação. O que a pessoa pode fazer com a nossa informação. Mas muito boa a tua questão. Muito obrigado pela pergunta. Contigo agora. Isso, então agora eu vou fazer a minha colocação. Professor, muito obrigada mesmo. Acho que foi uma luz muito forte que veio para nós dentro desse contexto todo ali de comunicação e ética. E realmente, de forma muito simples, como disse a Vera, né, a gente vai conseguindo beber aquilo que o senhor vai colocando assim para a gente de uma forma muito amigável, muito familiar, muito próxima. Isso é muito bom. Eu gostaria que você nos dissesse algo sobre a questão da inteligência artificial, porque a gente sabe que nós estamos num momento em que a inteligência artificial ela está entrando na nossa vida de forma assim muito
nossa, muito, até assustadora, vamos dizer assim, né? Uma irmã uma vez me perguntou, me disse, Eliana, eu tenho medo dessa questão da inteligência artificial. A minha resposta foi, olha, irmã, a gente não pode ter medo, a gente tem que entender e aprender a lidar com ela, mas talvez de uma forma mais inteligente, você possa colocar para nós, né, nesse momento, como que a gente pode estar lidando com tudo isso que vem a partir da inteligência artificial que está entrando no nosso dia a dia. Pode ser? Olha, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, talvez isso soe um pouquinho polêmico, tá? Não precisamos ter medo da inteligência artificial, porque ela não é inteligência e não é artificial. Quem nos diz isso não sou eu, é um dos principais neurocientistas do Brasil, chamado Miguel Nicoleles. E eu concordo porque, muito rapidamente, tá? Muito rapidamente, que isso daria para uma outra conversa inteira. O que é que nós estamos chamando de inteligência artificial? Tá? Primeiro, são sistemas eletrônicos que tomam decisões baseados em dados que nós fornecemos para eles. Tá? Então, até por enquanto, tá? Daqui 10 anos não sei como é que vai estar, mas por enquanto, toda inteligência, tudo que nós chamamos de inteligência artificial, nada mais são do que processos de máquinas que tomam decisões com base em informações que nós colocamos. E não tem no princípio, tá? O princípio disso é exatamente igual ao da máquina de lavar roupas. A gente morre de medo da inteligência artificial, mas o princípio dela é uma grande máquina de lavar roupas. Eu coloco a informação e a máquina vai julgar. Tem água até aqui, para de encher a água, começa a bater. Acabou a água, joga a água fora. A nossa máquina de lavar roupas é inteligência artificial, entre aspas. O que é que muda? Claro, quando a gente olha para as inteligências artificiais de hoje em dia. Elas estão baseadas numa quantidade inimaginável de dados, que é toda a internet. Então, quando nós damos um comando em qualquer inteligência artificial, ela vai buscar dados e vai montar uma resposta. Esses dados não são criação dessa máquina, são criação humana. A máquina vai fazer uma compilação e é aí que nós temos que olhar com toda a atenção. Ela, por lidar com o material humano, ela consegue imitar emoções humanas. Por isso que quando você digita uma pergunta na inteligência artificial, ela é programada para dizer: nossa, Eliana, boa pergunta, gostei. E como isso mexe com a nossa emoção, a gente fica naquela, puxa, olha, isso é inteligência, ele sabe o que eu estou sentindo. Não, ele é uma máquina, por enquanto, pelo menos. Tá? Então, a inteligência artificial, ela trabalha com aquilo que nós fornecemos para ela. Ela tem um poder de compilação maravilhoso e ela permite criar coisas. Tá? Mas a criação dela é com base em criações humanas pré-existentes. Falta para a inteligência artificial aquilo que é a capacidade da inteligência: se adaptar, criar, tirar do zero, inventar do nada, tá? Mexer com referências. Por isso que a inteligência artificial, ela é autorreferente. Ela vai te dar sempre as mesmas respostas, baseado estatisticamente naquilo que tiver mais informações. Então, para dar um exemplo, que eu ouvi de uma pesquisadora aqui de São Paulo, chamada Dora Kaufmann, uma das principais pesquisadoras em inteligência artificial. Se você procurar informações sobre o Papa, você vai encontrar um monte, porque tem muita gente escrevendo sobre ele, a quantidade de informações é muito alta, a inteligência artificial vai perceber as informações que mais se repetem. Por exemplo, o nome, Robert. Então ela vai compilar e dizer: o Papa se chama, antes de se tornar o Papa, se chamava Robert. Tá? Só que se todo mundo colocar fazer uma brincadeira, se todo mundo colocar a informação, muita gente começar a escrever nas redes sociais que o Papa torce para o Flamengo, daqui a pouco, numa biografia do Papa, a inteligência artificial vai entender que se está todo mundo falando o Papa torce para o Flamengo, vai colocar lá: Robert Prevost, flamenguista roxo, é o Papa.
Por quê? Porque somos nós que treinamos essa inteligência. Ué, se é humano que treina, ela não é artificial. Então, o que eu falaria para vocês, fiquem tranquilas, nós precisamos ter coragem de olhar para o que a inteligência artificial faz com atenção e utilizá-la. Não podemos ter medo do telefone, não podemos ter medo da máquina de lavar roupa, não podemos ter medo da inteligência artificial, mas precisamos saber usá-la, saber quais são os seus limites, olhar com atenção para por que isso aqui está me mostrando tal coisa? Por que a minha rede social está mostrando conteúdo X ou Y? Porque nós mostramos isso para ela. Então, a atenção para saber usar e deixar usar. A inteligência artificial vai nos ajudar demais a tirar tarefas que a gente não precisa mais fazer. Eu usei o exemplo da máquina de lavar roupa porque aqui em casa eu sou responsável por passar roupa. Não tem máquina de passar roupa. O dia que tiver, eu vou ficar muito feliz e vou usar, vou ser o primeiro a comprar. Meu Deus, uma máquina vai substituir o seu trabalho? Graças a Deus, ela vai passar roupa e eu vou fazer alguma outra coisa nesse tempo. Vou passear com a Ana, vou brincar com meu filho. As inteligências artificiais de internet é a mesma coisa. Tem uma tarefa que você pode delegar, delega, ela vai fazer aquilo que ela sabe. Ela é uma máquina, ela vai fazer coisas de máquina. Deixe para os humanos aquilo que só nós podemos fazer. Por exemplo, sorrir para outra pessoa, um sorriso que não é programado, cumprimentar e perguntar se está só alegria, né? Olhar e se preocupar, como a irmã Regina, com a cultura da comunidade onde eu estou. Né? Vamos deixar para nós, humanos, fazer aquilo que nós sabemos fazer. Então, é uma ferramenta muito boa, podemos usar demais, né? Podemos seguir. Desculpa a longa resposta, é que o tema ele é muito provocador, né? E às vezes a com gente certeza, professor. ouve muita coisa aí. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada mesmo. Penso que essa questão da inteligência artificial é assunto para a gente continuar refletindo em outros momentos, né? Mas algo que eu ouvi esta semana, até num curso que eu estou fazendo da CRB sobre comunicação, e que eu ainda não tinha ouvido, que tem jovens fazendo orientação, até orientação amorosa, de relacionamento com inteligência artificial. Tem pessoas fazendo orientação espiritual pela inteligência artificial, orientação psicológica pela inteligência artificial. Não vou pagar o psicólogo. Eu tenho o chat GPT ali e vou fazer perguntas para ele. Então, já tem gente fazendo isso, né? Que para nós que lidamos com pessoas nos nossos trabalhos, é importante a gente saber disso e poder orientar, né? Então, algo que já está acontecendo e para a gente ter consciência disso. Não sei se o senhor teria uma palavrinha, somente uma palavrinha a mais sobre isso. A gente precisa pensar, aí obrigado pela questão, pensar num contexto mais amplo. O que faz alguém conversar com o computador? É uma coisa que eu sempre me pergunto. Qual é a falta que tem na nossa alma quando eu preciso pegar um celular e o meu dedo vai lá no aplicativo? O que eu busco? Que falta é essa que o aplicativo vai preencher em mim? Então, se eu vou buscar a orientação amorosa, espiritual, psicológica, será que é uma falta de dinheiro? Pode ser, sem julgamentos, pode ser. Será que é uma falta de ter um rosto amigo para falar? Então, a inteligência artificial ela vai responder aquilo que ela for programada para responder. Então, no caso, a gente, nas comunidades de terapeutas, a gente discute muito isso. A pessoa não está mais indo na terapia, ela está falando com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai te validar sempre. Seja lá o que você falar, ela vai pegar o que é mais dito sobre aquele assunto, vai agregar, montar uma resposta e te entregar. Ela não vai fazer aquilo que a boa analista, o bom terapeuta vai fazer, que é te confrontar. Por quê? Porque ela não é feita para isso. Ela é uma máquina. Ela obedece aquilo que ela foi programada para fazer. Mas eu acho que a pergunta mais ampla é que sociedade é essa na qual nós precisamos dessa máquina para falar com os outros? Eu preciso conversar com a máquina. Será que não
Nenhum dos outros bilhões de seres humanos, nenhum deles quer falar comigo? Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Mais perguntas? Alguém mais tem perguntas para fazer? O pessoal silenciou, professor. Acredito que realmente mexeu com todo mundo hoje esse nosso encontro. Eu só vou ler aqui algumas colocações que foram feitas de agradecimento, nós temos aqui a irmã Valesca, que ela diz assim: muito bom este esclarecimento de conceitos. A irmã Alice Soares, ela diz: bom dia, gostei muito da exposição, do conteúdo, e o conteúdo muito claro e preciso. A Paula Gobi diz assim: para ser bambam em comunicação, tem que ser bambam em santidade, trabalhar muito nossas diferenças. Depois tem a Silvana Piazza, que fez uma pergunta também, que já foi esclarecida, e tem a irmã Lourdes, que diz assim: agradeço a congregação por me permitir estar aqui aprendendo sobre esse tema tão importante. Vejo a necessidade disso também na minha congregação. Então, era isso. Eliana, devolvo a palavra. Muito obrigada, a Provincial, né? E a irmã Eliana, que proporcionaram esse encontro, e muito obrigada, professor. Foi muito esclarecedor mesmo. E agora a Eliana. Nós já passamos uns minutinhos, né, da nossa, do que nós havíamos combinado em termos de horário, né? Mas a irmã Consolação está pedindo mais uma vez a palavra. A irmã Consolação é nossa provincial, professor, que é responsável pelas irmãs de São José no Brasil. Então, eu vou colocar de volta a irmã Consolação aqui, para que ela possa falar conosco. Acho que eu errei aqui, ó. Então, eu quero Aqui, só dizer mais isso, uma vez, Consolação. muito obrigada por esse momento, e eu penso que precisamos, né, ter um outro momento, tá, doutor Luiz, com você. Eu penso que Verdade, foi também um acho. começo e nós temos que continuar, Obrigado. tá? Muito agradecida. Nós estamos. Eu que agradeço. Sua presença é uma presença empática, muito boa, e realmente você transmitiu aquilo que realmente você acredita na comunicação. Então, professor Luiz, acho que nós vamos solicitá-lo em outros momentos, Sempre um se prazer. for Pode possível. chamar. Muito obrigada. Imagina, eu queria agradecer. Isso, pode falar. Não, só queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer as perguntas, a participação, agradecer os olhares atentos, a gentileza de vocês deixarem as câmeras abertas, né? Então, pude ver ao longo da nossa conversa os olhares, a atenção, e essa atenção é uma coisa cada vez mais rara hoje em dia, pela qual eu de verdade agradeço o convite para estar aqui hoje. Obrigado, irmã Eliana, irmã Consolação, todas as irmãs que fizeram as perguntas e os comentários. Obrigado de coração e espero que a gente possa se ver de verdade numa próxima. Vamos te ver sim numa próxima, com certeza. E a irmã Vilma também tem uma palavra final ali para nós. Bem-vinda, irmã Vilma. Bom dia, novamente. Um negócio que saiu aqui. É uma tarefa bem, assim, simples, mas com muita responsabilidade que eu fiquei de agradecer
ao professor Luiz Mauro por essa excelente e valiosa contribuição para conosco, essa palestra Comunicação e Ética, nesse sábado, nessa manhã tão especial de formação para nós. Então, em nome da equipe da comunicação, das Irmãs de São José, do Conselho Provincial, professor, receba nossos sinceros agradecimentos. A sua abordagem, como a maioria das irmãs já colocaram, foi profundamente reflexiva, nos proporcionou um momento de reflexão, aprendizado, um momento que nos levou a pensar sobre a nossa responsabilidade e conscientização sobre a questão da comunicação, sabe? E essa integridade que nos envolve no meio da sociedade como missionária e missionária, em toda parte do mundo onde nós agimos como missionária. E também nos levou também, que eu reescrevi algumas coisas enquanto o senhor falava, a cultivar, nos inspirou a sermos mais ética, mais empática e construtiva em nossas relações no dia a dia. E ali eu pensei, quando o senhor falava que andava de ônibus, como está faltando novas pessoas nesses espaços públicos para levar um elan missionário à comunicação diferente, que não seja o mau humor, que não seja a tristeza, o cansaço que a gente vê quando as pessoas estão sentadas, e um sorriso, às vezes, nos leva a compartilhar e comunicar situações, problemas, dificuldades. Eu vejo isso bem nos ônibus também. Agradecemos sua disponibilidade, dedicação e competência ao compartilhar conosco o seu conhecimento, suas experiências. O que eu mais gostei foi assim do dia a dia, exemplos concretos. Eu acredito que as irmãs ali também gostaram. E assim como a irmã Consolação, nossa provincial, já adiantou o convite, que não seja essa última vez que o Senhor venha novamente compartilhar conosco dos seus conhecimentos tão enriquecedor para nós, que o qual nós vamos multiplicar no nosso dia a dia. Aproveitamos para agradecer de forma especial a presença das irmãs de São José, da irmã Lourdes, ela se manifestou aí, ela mora nessa comunidade no qual estou, pertence a outra congregação das Irmãs Imaculada Conceição de Castre, e isso faz muito bem, essa interação de nos comunicarmos com outra congregação. Então, a irmã de São José, que participou conosco, muito obrigado. Sua participação, suas interações foram significativas. Sua presença e partilha enriquecem ainda mais esse momento de dedicação, de formação para o nosso crescimento. Nessa arte de comunicar tão essencial, que é a ética e a clareza. Dedicar com clareza e com ética significa amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, doutor Luiz Mauro Sá Martinho. Volte mais vezes e a Casa das Irmãs de São José estará sempre aberta para lhe acolher. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição.